Olá a todos, gente. Meu nome é Fernando Fidelis Nunes e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um clássico da pedagogia, do ensino da leitura, que é a importância do ato de ler, de Paulo Freire. Estou aqui com a 49ª edição. É um livro muito importante, principalmente para os professores, de uma maneira geral, claro que pode ajudar todos os professores a serem educadores melhores, mas principalmente os professores de língua portuguesa e pedagogia, que podem se formar de uma maneira mais consistente para lidar com os desafios da sala de aula, Bem, esse livro é dividido em três capítulos, Dois baseados em palestras que ele fez e outro em um artigo que ele publicou em um periódico de Harvard, todos dos anos 80, do início dos anos 80. Esses três artigos, E ele vai começar no capítulo 1, que se chama A Importância do Ato de Ler, já ressaltando essa ideia, uma ideia que vai ser discutida o tempo todo no livro, que é o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa é a ideia central do livro e a tese defendida pelo Paulo Freire. Então, ele vai partir muito da experiência dele como pessoa, desde criança, para dizer como é que ele foi construindo os sentidos ao longo da vida, os significados, que não foram só por meio da leitura e dentro da escola, mas foi por meio de uma leitura do mundo. E essa leitura do mundo é o que o transforma, é o que ajuda a formá-lo, não só a leitura da palavra. Isso é muito importante ter em mente. E aí ele vai colocar, a partir dessa premissa, de que o estudante ou a estudante, educando ou educanda, ele usa mais esses termos, educando e educanda, precisam ser sujeitos do seu processo de aprendizagem, ou seja, são os verdadeiros protagonistas. O protagonismo não está em nós, professores. O protagonismo está nos estudantes. E isso é muito importante, que ele vai ressaltar isso na obra inteira, e nas outras obras dele também ele ressalta isso, a importância do protagonismo dos estudantes, Que a sua cultura, o seu vocabulário sejam colocados como um fator relevante no processo de ensino e aprendizagem. E aí ele vai colocar aqui uma observação muito importante no processo de alfabetização, que é importante que o vocabulário venha da vivência dos próprios estudantes. Ou seja, vai usar a palavra tijolo porque, por exemplo, estou dando aula para um grupo de pedreiros. Então vou usar a palavra tijolo. Por quê? Porque é uma palavra com a qual eles já carregam um significado, ou seja, as palavras não devem estar vazias de significado. Precisam fazer parte da realidade dos educandos e educandas, porque a partir daí eles carregam o significado da experiência deles também para o processo de aprendizagem. Então não é uma coisa tão simples e trivial, assim, no sentido de a gente ter um método totalmente pronto. É preciso sempre adaptar esse método à realidade dos nossos estudantes. Então isso é uma coisa muito importante que o primeiro artigo coloca, Que é uma observação que, às vezes, no dia a dia das escolas brasileiras, não é levado em consideração, Adaptar o ensino à realidade dos estudantes. Isso é muito sério. No capítulo 2, ele vai discutir sobre a importância das bibliotecas populares. E aqui ele vai colocar a questão da neutralidade, que a neutralidade não existe. Que vai envolver necessariamente decisões políticas. Por exemplo, eu separei aqui um trecho na página 35. Vamos ver o que é que ele diz para a gente discutir? A forma como atua uma biblioteca popular, a constituição do seu acervo, as atividades que podem ser desenvolvidas no seu interior. E a partir dela, tudo isso indiscutivelmente tem que ver com técnicas, métodos, processos, previsões orçamentárias, pessoal auxiliar, mas sobretudo, tudo isso tem que ver com uma certa política cultural. Não há neutralidade aqui também. Ou seja, todo o processo de educação, e aí se destaca a educação pública principalmente, tem a ver com a política cultural do Estado. O que o Estado vai colocar como prioridade no ensino, na aprendizagem ou no uso dos recursos públicos, De que maneira vão ser geridas as bibliotecas? Isso não é uma questão neutra, avulsa. É uma questão muito importante e um aspecto que passa necessariamente pela política. E ele coloca isso de uma maneira bem clara. A neutralidade não existe na educação.
por esses fatores, né? Outra ideia muito importante, né, que ele coloca aqui é a ideia de que nós não falamos aos alunos. Nós precisamos falar com os alunos, precisamos construir um diálogo. Ou seja, a construção da educação não se dá simplesmente com uma pessoa falando a outra. Nós precisamos dialogar, criar situações concretas de comunicação, que a gente consiga ter uma troca de informações e que por esse processo nós como educadores também tenhamos a oportunidade de aprender. O processo de aprendizado não vai ser só por parte do educando, mas também por nós educadores. E esse é um ponto muito importante, né? E ele vai defender também que o acervo das bibliotecas populares tenham textos dos estudantes também, para serem utilizados no processo de alfabetização e também serem utilizados como exercício dos estudantes mesmo, enquanto produtores de textos e como agentes da sua própria educação, sujeitos críticos, né, que ele coloca isso muito bem. E aí ele tem uma observação, que muitas vezes é importante respeitar a linguagem, é necessário respeitar a linguagem dos estudantes, isso considerando o vocabulário, a sintaxe e outros fatores. Esses dois primeiros capítulos, gente, são os capítulos, vamos dizer assim, mais citados pela universidade, né? Nos cursos de letras que eu conheci, por exemplo, conversando com os colegas também, a importância do ato de ler costuma ser discutido principalmente nesses dois primeiros capítulos. E principalmente é trabalhado o capítulo 1. O terceiro capítulo, ele é muito pouco trabalhado. Ele se chama O Povo Diz a Sua Palavra ou a Alfabetização em São Tomé e Príncipe. Gente, esse capítulo eu vou ler alguns trechos com vocês, porque é um capítulo que o Paulo Freire vai discutir o processo de alfabetização de São Tomé e Príncipe por meio dos cadernos de cultura popular. E aqui eu vou fazer algumas observações dessa leitura que enriqueceu muito a minha visão sobre a educação e a visão que eu pude entender melhor como o Paulo Freire observa a educação e abordava a educação, né, gente? Por exemplo, tem um aspecto nesse capítulo que é muito importante, que ele fala que fazer a história é estar presente nela e não apenas estar representado. Ou seja, nós precisamos ser sempre agentes para dizer que fizemos parte da história. Não ser só representados. Ah, fui representado por fulano, tal fulano me representa. Não, eu tenho que fazer parte da história. Isso é muito sério, né? E aqui ele vai ressaltar a importância da prática também. Ou seja, praticar é muito importante no processo de aprendizado das coisas. A gente aprende muito praticando, não é apenas com conhecimento teórico. Isso ele deixa muito claro. E até hoje, lembrando que esse texto foi escrito nos anos 80, cerca de 40 anos depois, temos dificuldades em aplicar isso, né? A prática, né? A escola ainda falha muito nisso, em construir práticas reais de uso da língua, em práticas que desenvolvam realmente nossos estudantes, e não apenas no campo teórico, né? Aqui eu separei uma parte que são as diferentes práticas com texto escrito que ele coloca na página 49, no processo de alfabetização, né? Olha só o que ele coloca, né? Considerando, na página 49, considerando ainda o caráter oral da cultura, no estado em que se encontram, sugere-se aos animadores que, não apenas com relação a este texto, mas com relação a todos, ele fala de um trecho da cartilha, dos cadernos de cultura popular, perdão, em relação a todos, façam uma leitura primeira, em voz alta, pausadamente, que deve ser seguida silenciosamente pelos alfabetizandos. Em continuação, que estes prossigam na sua leitura silenciosa durante um certo momento, após o qual se começará de um a um a leitura em voz alta. Qualquer que seja o texto, terminada a sua leitura, é indispensável a discussão em torno dele. E aqui é um ponto muito sério, né? Que a leitura a gente vai tendo, vamos evoluindo em degraus. Primeiro os alunos escutam o professor lendo, vão lendo silenciosamente, tal, depois eles começam a ler o texto e depois, que é um ponto essencial, né? É indispensável a discussão em torno dele, do texto. Isso é muito sério, porque às vezes nós, no ambiente escolar, esquecemos, alguns professores, em algumas práticas, esquecem de ouvir os alunos em relação às suas opiniões
diante dos textos. Então, essa construção de significado não se dá de maneira unilateral. Tem que haver um diálogo, né? E aqui ele colocou muito bem, a discussão dos textos é muito importante, né? Porque isso nos ajuda a construir sentidos e significados. Ele tem aqui um exemplo muito importante para vocês terem uma ideia do uso dos pronomes na página 52 que eu separei. Porque o que acontece? Ele parte do pressuposto de que aqueles cadernos de cultura popular, que são dois que ele analisa aqui, eles vão trazer uma consciência revolucionária, ou seja, uma consciência libertadora. O que acontece? São Tomé e Príncipe tinha declarado a sua independência nos anos 70. E nesse processo de independência vinha uma consciência revolucionária de que agora o povo de São Tomé e Príncipe seria um povo responsável pela sua gestão, ou seja, as suas riquezas ficariam em São Tomé e Príncipe, não seriam apenas exploradas pelos colonizadores. E aqui ele coloca aqui, sobre esse processo de independência que é muito interessante. Nós nos tornamos independentes à custa de muitos sacrifícios, com unidade, disciplina e trabalho. Estamos a consolidar nossa independência. Repelimos quem está contra nós e acolhemos aqueles e aquelas que demonstram sua solidariedade conosco. Vós, colonialistas, vos enganastes ao pensar que vosso poder de explorar era eterno. Para vós, era impossível que a fraqueza dos explorados se tornasse força na luta contra vosso poder. Isso aqui é um ponto muito importante, porque ele vai colocando isso aqui como exemplo do estudo dos pronomes. Né? Nós, nos, conosco, vós, vos, conosco, convosco. Então, ele vai... os cadernos de cultura popular vão trabalhar dessa maneira, considerando os aspectos revolucionários, né? Na opinião dele, que é você se libertar. A revolução é nesse sentido também, né? De você se libertar da exploração dos colonizadores. Outros aspectos importantes é que não se estuda só na escola. Ele coloca isso aqui de maneira muito saliente, né? As pessoas às vezes acreditam que só se estuda no colégio. Só as escolas, as faculdades são locais de construção do conhecimento. Isso não é verdade. Nós carregamos muito do nosso conhecimento com a vivência, com as nossas práticas. E aí ele ressalta mais uma vez a importância da prática, que a escola é importante, mas estudamos também quando praticamos, quando montamos um barco, por exemplo, porque passamos a estudar como usamos a madeira para isso. É bem bacana essa parte, né? E aí coloca aqui mais uma vez sobre a exploração. Ele vai trabalhar um texto na página 75, que é o Povo e Cultura, né? Eu vou ler um trecho para vocês, que ele vai trabalhar isso aqui muito bem. Os colonialistas diziam que somente eles tinham cultura. Diziam que antes da sua chegada à África, nós não tínhamos história, que a nossa história começou com a sua vinda. Essas afirmações são falsas, são mentirosas. Eram afirmações necessárias, a prática expoliadora que exerciam sobre nós, para prolongar ao máximo a nossa exploração econômica. Eles precisavam tentar a destruição de nossa identidade cultural, negando a nossa cultura, a nossa história. Ou seja, ele vai trabalhar o tempo todo, os cadernos de cultura popular de São Tomé e Príncipe, trabalha a todo momento essa ideia de que o povo está se libertando. Ou seja, que antes essa noção de que eles eram dominados, que não tinham cultura, sua identidade cultural, passava a ser superado por meio da independência e também por meio da educação, né? Que é fundamental nesse processo. E na página 79, para fechar, principalmente quem é professor de português, ele tem uma observação muito importante aqui, que às vezes dá-se a ele a alcunha de que ele não valoriza o conhecimento mais erudito, umas estruturas mais formais e complexas da língua portuguesa. E aqui tem um trecho na página 79 muito importante para a gente discutir isso. Presta atenção. Que ele vai falar das orações adjetivas, com o uso dos pronomes relativos. Que, principalmente o uso do pronome relativo que.
Quanto mais estas orações distanciam o sujeito da oração principal de seu verbo, tanto menos fácil fica a compreensão do discurso. Não é assim, na verdade, que falam os grupos populares. Diante desta constatação, não me parece que se deva simplesmente esquecer o fato, mas instrumentar os grupos populares para que dominem esta forma de linguagem, que revela outra estrutura de pensar, que não a sua. Ou seja, ele deixa aqui muito claro que é preciso instrumentar os grupos populares para que dominem esta forma de linguagem que revela outra estrutura de pensar que não a sua. Ou seja, é preciso instrumentar os povos, digamos assim, mais populares, as camadas menos escolarizadas, para conhecer novas estruturas da linguagem, da língua portuguesa, né? E nesse processo, o ensino das orações adjetivas é muito importante. Então ele deixa isso aqui bem claro, sim. Ele não coloca que não se deva estudar a norma padrão, por exemplo. Não é isso. É preciso instrumentalizar os alunos, mas a gente não pode esquecer a sua cultura, né? E a realidade dos alunos e dos estudantes, né? Por fim, eu ressalto que esse livro é muito importante para vocês, todos, né, interessados no estudo das ciências humanas, principalmente da educação, porque isso nos instrumentaliza muito, nós educadores, a pensar novas maneiras de ensinar nossos estudantes, principalmente partindo da leitura de textos escritos para a leitura de mundo mais complexa e a partir daí falar com eles. Nós vamos dar a oportunidade dos alunos se tornarem sujeitos, né? Então, vamos tentar dar aos alunos sempre esse papel de protagonista no processo de aprendizagem, sem deixar de lado um debate, uma discussão, ou seja, é uma construção que se dá de maneira dialógica. Dialética, tem gente que prefere essa expressão. Dialética, ou seja, a partir de um diálogo, sempre. Ok, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem tiver gostado, eu peço que deixe um like aí e também se inscreva no nosso canal, que nós vamos fazer aqui, nós do Movimento A Pena Capital, vamos fazer muitos outros vídeos sobre livros, né? E se vocês quiserem deixar alguma sugestão, um pedido de livro também, nós podemos fazer um vídeo aí sobre o livro que vocês pedirem, tá bom, gente? É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau!